Olá, dando prosseguimento então aqui com a parte 3 do treinamento, né? Continuando aqui no Aprendendo a Aprender, a gente já falou sobre motivação, sobre a importância dos conhecimentos factuais, falamos sobre memória, né? Que para você gerar memória você precisa de atenção e pensar, né? Na memória de trabalho. Falamos sobre a transferência do conhecimento, né? De você conseguir aplicar algo que você aprendeu num contexto diferente. E falamos sobre a prática continuada, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a expertise. Então, como ganhar expertise em algum assunto, certo? Vamos lá. Os alunos novatos não são, tá, cognitivamente capazes de fazer o que os cientistas fazem. E aí isso é muito interessante, porque a pergunta é: qual o segredo para fazer os alunos pensarem como reais cientistas? E a resposta é que eles não são capazes. Calma, capazes agora, né? Alunos novatos não são capazes. Por que eles não são capazes? Primeiro que eles não sabem tanto quanto os experts, tá? E aí eu vou chamar esses caras que sabem muito aí de experts, tá? Então falta conhecimento factual, tá? E eles têm um entendimento pouco profundo sobre as coisas que eles sabem. Segunda coisa é que eles têm dificuldade para enxergar a estrutura profunda dos problemas, então falta de prática extensiva, que é a prática continuada, extensiva, que faz você ficar mais cascudo e conseguir transferir o conhecimento. Tá? Agora, o terceiro motivo, que é menos intuitivo, é que o que eles sabem é organizado de modo diferente em suas memórias. Tá? Então, o expert não só sabe mais, mas ele também organiza as informações de um jeito diferente no cérebro do que o aluno novato. Então você pode perceber que várias vezes, quando você sente que ganhou um certo domínio em uma matéria, você começa a fazer caixinhas, assim, você fala, no fundo, então são três coisas, é isso aqui, se tiver isso eu faço aquilo, se tiver aquilo eu faço aquilo. Então, o tempo todo você está puxando conhecimentos da memória de longo prazo, colocando na sua memória de trabalho e segmentando esses conhecimentos, agrupando eles, arrumando eles de um jeito diferente. Por que isso é bom? Isso é bom porque quando você se depara com um desafio, você já sabe onde procurar. E os conhecimentos próximos, né, os conhecimentos que resolvem aquele problema já ficam meio que próximos e tal. Então, o novato não. O novato ele tem um monte de conhecimento pouco profundo, pouco conhecimento e ainda desestruturado no cérebro. Tá? Enquanto o expert ele tem muito conhecimento, muito profundo, já fez várias vezes e está tudo arrumadinho na cabeça dele de um jeito que ele consegue acessar muito rápido. Tá? Então, quando o Neymar recebe a bola de um jeito A, ele já sabe o que tem que fazer. Quando ele recebe a bola de um jeito B, ele já sabe o que tem que fazer. Um bom exemplo de expert é o Dr. House. Não sei se você já viu a série. Mas, basicamente, o Dr. House, ele tem um monte de assistente, né? Então ele é um médico fodão e tem um monte de assistente. Os assistentes também são muito bons, tá? São os melhores alunos da faculdade e tal, enfim. Mas por que o House ele parece ter um sexto sentido, tá? E os outros não? Muito por isso, tá? O House ele parece ter um sexto sentido porque ele consegue acessar o conhecimento certo para a ocasião certa, tá? E o que o expert faz, né? O expert, né, ele não pensa em termos de estruturas superficiais, e sim de estruturas profundas. Desculpa, está escrito errado aqui. Eles possuem um pensamento já mais abstrato. Então, quando o House olha para uma doença, ele não está olhando só para os sintomas. Ele já está lançando várias hipóteses na cabeça dele. Ele já viu muitos casos, então ele consegue ter uma hipótese muito mais acurada sobre qual é a causa daquela doença. Tá? Os experts não têm problemas para entender ideias abstratas no campo de expertise deles, tá? Porque eles já têm muito conhecimento abstrato, então você aprende coisas novas a partir do conhecimento que você já tem conhecimento abstrato. Então você aprende abstrato direto. Se alguém te dá uma coisa abstrata, você entende rápido, em vez de ter que passar por um monte de exemplo para aprender. Não. Então o expert ele aprende muito mais rápido. Um exemplo bem legal aqui sobre esse negócio da superfície profunda ou da estrutura profunda ou estrutura superficial é um experimento que fizeram com classificação de questões de física. Tá? Pegaram vários problemas de física,
e deram esses problemas para alunos novatos e alunos experts, tá? Alunos não, e experts em física. E falaram assim, ó, eu quero que vocês classifiquem esses problemas por tipos, muito parecido com o que a gente vai fazer agora, e criem categorias, aí, criem agrupamentos, tá? Os alunos novatos, eles classificaram muito mais pelo tema da questão. Ah, então era um plano inclinado, que não sei o que, eles botaram junto com outro de plano inclinado e tal. Os experts, eles classificaram pela estrutura profunda. Então eles classificaram pelos conceitos que são usados, ou seja, pelo método de resolução daquele problema, e não pelo enunciado, entendeu? Enfim. E se os experts já automatizaram muitos processos, né? Logo, eles possuem muito espaço em suas memórias de trabalho, tá? Porque está tudo muito automático, então ele consegue processar a informação muito mais rápido. E o que eles fazem com esse espaço extra, tá? Então, com o espaço extra, assim como eu falei no exemplo do Neymar, que ele está pensando na estratégia de jogo, o expert, eles falam com eles mesmos. Então, eles imaginam implicações, formulam várias hipóteses, avaliam, pensam criticamente, sintetizam. Tá? Então, para você chegar num nível que você tem pensamento crítico, você já tem que estar com muitos conhecimentos de base super automáticos, assim, vários processos super automáticos para você conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? E como ser um expert? Né? Como chegar num nível de expertise? Né? E aí tem um experimento que fizeram aqui por 20 anos, mais uma vez aí pesquisadores muito dedicados. E aí eles pegaram algumas turmas de violino, tá? De violinistas, né? E nessas turmas tinha os professores, tá? E aí eles falaram pro professor assim, ó, professor, eu quero que você classifique aqui os seus alunos entre os melhores alunos e os bons alunos, ok? E o professor falou, beleza. Então ele foi lá, disse para os pesquisadores, ó, esse aqui é o grupo dos melhores alunos. E depois ele foi lá e falou, esse é o grupo aqui dos bons alunos, tá? E aí o que eles fizeram? Eles perguntaram para esses alunos, né, eles estudaram esses alunos, quanto tempo de prática em violino eles tinham ao longo dos anos, desde que eles nasceram. Tá? Então, e esse aqui é um gráfico de horas praticadas acumuladas. Então existe muito aquela teoria das 10 mil horas, né? Se você faz 10 mil horas de qualquer coisa, você vira um expert nesse assunto. Então, o que a gente pode ver aqui? Então, por exemplo, esse primeiro grupo aqui, que é o grupo dos melhores alunos, que o professor disse, desde cedo, eles estão estudando violino, tá? Eles estão praticando. E aí, conforme vai vindo a idade de 20 anos, o cara já está muito bem, certo? Ele está muito acima do quem praticou menos. E é interessante que eles avaliaram, eles de fato viram que os melhores alunos, a diferença deles para os bons alunos é que eles tinham praticado mais a vida inteira. Tá? Durante a vida toda, eles tinham mais horas acumuladas de violino do que os bons alunos. E aí é muito interessante, porque os professores, tá, geralmente, no violino, são pessoas que não conseguiram ser profissionais, tá? Então eles não são tão bons violinistas, ok? Eles são muito bons de ensinar, mas eles não são bons performers, assim. São bons, mas não excelentes. E aí essa é a curva aqui de horas acumuladas de violino dos professores, tá? É bem baixa. Os profissionais é essa segunda curva aqui. Então essa aqui é uma galera profissional. Tá? Até os 20 anos eles estavam nesse patamar. E os melhores alunos têm uma curva muito parecida com os profissionais, tá vendo? Então esses melhores alunos vão virar profissionais, tá? E os bons alunos eles ficam um pouco abaixo, tá? Então é tudo uma questão de quanto você treina mesmo, né? Então um trabalho duro desde cedo é a resposta para você ser um expert. Nenhuma novidade aqui. É interessante saber que tem muito uma crença de os melhores cientistas são os caras mais inteligentes e tal. Não, cara, se você for perceber, e aí o que ele fala e pelos estudos que ele conduziu, os melhores cientistas são workaholics, assim, são nerds que ficam lá no laboratório pesquisando pra caramba, são workaholics, tá? E aí trabalham muito. E é por isso que eles têm muitas horas acumuladas no estudo da área de domínio deles e por isso são experts, tá? Vamos passar. Uma dica que ele dá é para você ser realista com seus alunos, tá? Os experts eles criam conhecimento novo, tá?
O objetivo para os alunos novatos não é eles criarem conhecimentos novos ainda. É que eles compreendam o conhecimento que já existe, que foi criado por um expert. E um dia ele vai chegar no patamar de criar um conhecimento novo. Tá? E aí ele critica muito, é muito engraçado, ele critica muito as feiras de ciência. Porque ele fala que... qual o problema, né? O problema é quando você dá um dever de casa para o aluno num nível que ele ainda não possui. Tá? Então uma coisa é você falar assim, ó, estuda esse texto aqui e faz uma prova. Isso você consegue fazer, porque você é um aluno novato, você ainda está na fase de aprendizado. Outra coisa é você falar assim, cara, cria um experimento científico aí. O aluno tem 11 anos de idade. Cara, ainda falta muito conhecimento factual para ele conseguir fazer um negócio desses. E aí o que ele fala é que não adianta você dar um trabalho que é dado aos experts para um aluno novato, porque eles estão em níveis diferentes de desenvolvimento. Tá? Então ele fala que as feiras de ciência geralmente são horríveis, são experimentos super falhos, que, enfim, eles servem muito para contribuir para a motivação daquele aluno que gosta de ciências e tal, mas ou para trabalhar o trabalho em equipe, mas cientificamente mesmo, nada do que sai ali é sensacional, porque os alunos ainda têm um nível muito básico. Tá? E aí o que ele traz é que os alunos novatos não devem treinar o que os experts treinam. Tá? E isso é um erro muito comum. Você não pode, quero aprender vôlei, então vou ver como o Giba treina e vou treinar igual o Giba. Tá errado. Tá? Você tem que treinar um treinamento diferente do que o Giba. Tá? O Giba está num treinamento mais avançado, que ainda não é o seu. Se você fizer o treinamento do Giba, você vai ganhar coisas que você ainda não está preparado para ganhar, então, na verdade, seu treinamento foi inútil. Tá? Isso serve para tudo, assim, para músicos. Não adianta você olhar o expert e ver como ele treina. Tá? Então, músicos, até homens de negócio, né? Muito normal o cara que está começando, ele querer olhar o que o cara que já é 20 anos cascudo está fazendo e tal, mas ele ainda falta para ele. Né? Cientistas e por aí vai. Tá? Qual o princípio cognitivo número 6? É que a cognição no início de um treinamento é fundamentalmente distinta da cognição em treinos avançados. Okay? Então, a nossa capacidade cognitiva no início do treinamento é diferente da nossa capacidade cognitiva quando eu estou mais avançado. Isso reforça ainda mais aquela ideia de, cara, quanto mais você sabe, mais você sabe. Isso é exponencial e você vai aprender muito mais. E aí começa a rolar um gap intelectual entre os que sabem muito e os que sabem pouco. Ok? Vamos para a próxima, que é uma pergunta muito interessante, tá? Que muita gente tem, é um mito muito comum, na real, que é como eu ajusto o meu ensino para diferentes tipos de alunos. Então, eu tenho vários tipos de alunos, e os alunos são diferentes, e eles aprendem de uma forma diferente. Como é que eu ajusto o meu ensino para diferentes tipos de alunos? E aqui é bem importante a gente separar, tá? Uma coisa são alunos que estão em níveis diferentes ainda de treinamento e de conhecimento, de fato são diferentes, e a gente já viu como você adapta. O ideal seria você dar desafios um pouquinho acima do nível deles, tá? Muito difícil fazer isso em sala de aula, mas agora tem algumas iniciativas de ensino adaptativo, que o aluno faz um simulado no computador, e aí o computador entende o que ele sabe, aí ele vai dando, vai fazendo análises preditivas, né? E começa a dar para eles novos desafios, e ele vai aprendendo no nível dele, parará. Então tem muito essa onda agora de ensino individualizado, adaptativo, justamente para atacar esse problema. Mas o que ele está perguntando aqui nesse capítulo não é isso, não é de nível de conhecimento. O que ele está falando é que tem aluno que aprende melhor de um jeito A, ou seja, tem aluno que é melhor auditivo. E tem aluno que aprende melhor do jeito B, que é visual. Ou aluno que aprende melhor lendo, aluno que aprende melhor vendo videoaula, aluno que aprende melhor na sala de aula e aluno que aprende melhor sendo autodidata. Enfim, né? Isso é um tema muito comum e a pergunta é como é que eu ajusto o meu ensino para diferentes tipos de alunos. Bem, e aí ele vai começar a falar de duas coisas, tá? Vamos lá, tem dois assim, além disso de nível que eu falei, que é uma coisa que diferencia os alunos, tem mais duas coisas. São habilidades cognitivas. O que é uma habilidade cognitiva? É a capacidade de um determinado tipo de pensamento. Então, o nível de conhecimento que temos em algum macrocampo, por exemplo, matemática, linguística, música, idiomas e esportes. Então, tem gente que é muito bom em esporte, tem gente que é ruim em esporte, tem gente que é muito bom em matemática, tem gente que ainda está fraco em matemática, parará, ok? E existe uma outra coisa que é um estilo cognitivo, que é como preferimos aprender e pensar. Então, tem o criativo, o lógico, o visual, o auditivo, o sensorial, o experimental, o arriscado, o conservador, enfim, o que gosta
de aprender em grupo, que gosta de aprender sozinho, né? O estilo não tem a ver com o campo de domínio, tem a ver com o estilo com que você gosta de aprender, tá? Vamos falar de cada um. Vamos falar do estilo primeiro, tá? Que é a teoria. Então a teoria diz o seguinte, que o Arthur, tá, aprende melhor visualmente. O Leonardo aprende melhor escutando, tá? Ele é mais auditivo. E aí a teoria diz que método de ensino 1 é bom para o Arthur e ruim para o Leonardo, que é um método de ensino visual, sei lá. O método de ensino 2 é bom para o Leonardo e ruim para o Arthur, que é um método de ensino auditivo. Então, teoricamente, se o Arthur aprende melhor visualmente e o Léo escutando, então eu tenho que dar meu conteúdo numa forma visual e numa forma auditiva, porque aí eu vou potencializar o aprendizado do Arthur e vou potencializar o aprendizado do Leonardo. E até hoje, não há nenhuma prova científica consistente de que isso é verdade. Pode ser que seja verdade? Pode, mas ainda não há nenhuma prova científica consistente de que isso é verdade. Tá? Por quê? Tá? E aí esse é um dos grandes mitos. Né? A memória, tá? Ela guarda o significado das coisas. Tá? Ou a aparência das coisas, ou o som das coisas, dependendo do que prestamos atenção. Então não tem isso de auditivo, visual, não. Tem a ver com... Você quer prestar atenção na forma? Você quer prestar atenção no som? Você quer prestar atenção no quê? Mas a maioria das coisas para a educação é significado. Tá? Então, dependendo do que prestamos atenção, pensamos quando somos expostos a algo no ambiente. Tá? É verdade que algumas pessoas possuem mais memórias visuais ou auditivas. Tá? Eles praticaram mais. Então tem aquele cara que é muito bom fisionomista. Por quê? Porque ele, ao longo de muito tempo, presta atenção na fisionomia das pessoas e pensa sobre isso. Tá? Isso vem para a memória de trabalho dela, ela pensa sobre isso. E aí ela repara na fisionomia. Tá? Tem pessoas que reparam muito no som, então é aquela inteligência musical, né? É um cara que está o tempo todo reparando no som. Porém, né? Então, casar o método de ensino com o estilo cognitivo do aluno não dá nenhuma vantagem a ele. Tá? Por quê? Porque se o que está sendo testado é o significado, de nada adianta você aprender ouvindo, pois você não será testado sobre o tom de voz da professora. Tá? Um outro motivo é que não é viável adaptar as lições a cada estilo de aprendizagem. Então, por exemplo, eu quero aprender sobre países no mapa. Como é que eu vou fazer isso com música? Sei lá, entendeu? É um aprendizado visual. Não tem muito como você fazer de um outro jeito. Tá? Agora, o que sim faz a diferença é que alguns estilos de aulas prendem mais a atenção de alunos específicos. Então vamos dar um exemplo de texto versus vídeo, que é um bom exemplo. Não é que, naturalmente, por nascença, tem um cara que ele é melhor para texto e outro que é melhor para vídeo. Não é isso. O que acontece é que, às vezes, tem pessoas que sabem ler menos. Né? São piores leitores. Tá? Esse cara que é pior leitor, quando ele se deparar com um texto, isso não vai chamar tanto a atenção dele, ele vai achar meio chato. Tá? E aí no vídeo talvez chame mais a atenção, e a atenção é uma coisa importante que a gente já viu. Tá? Uma outra coisa que funciona muito é você tá dando uma videoaula e tal, tem uma hora que o cara começa a cansar da videoaula. Então você vem e traz uma coisa diferente, aí você traz um texto, isso desvia a atenção dele. Então ele tem um novo pico de atenção. Então você ficar mudando as mídias também é uma coisa que ajuda muito, porque vai fazendo o cara que está perdendo a atenção voltar a ter atenção, perdeu a atenção, volta a ter atenção e tal. Mas não quer dizer que fulano ele é mais visual, ele é assim, ele nasceu assim, está no DNA dele. Não é bem isso, é muito mais pelo que você adquiriu ao longo da sua vida, pelos conhecimentos factuais que você foi adquirindo, e muito mais a ver também com o que te desperta atenção ou não, tá, naquele momento. Agora, também o que desperta atenção não é ser um texto ou ser um vídeo também, tá? Tem a ver com você criar uma história, com você começar com uma pergunta. Enfim, você pode fazer isso, você pode ter um vídeo aula que o professor é super chato e ele não desperta nenhuma atenção dos alunos. Você pode ter um texto que é um texto super divertido, como o do Responde Aí, e que te chama atenção, e que usa artifícios didáticos, e que é resumido, e parará, tá? Então não é muito a forma, é muito mais o conteúdo, ok? Vamos falar de habilidades cognitivas agora. O fundamento das habilidades cognitivas é que se a inteligência fosse algo único, né,
alguém que é bom em matemática também seria bom em português. Isso não é verdade, tá? Logo, ou em esporte, enfim. Logo, matemática e português requerem processos mentais diferentes, tá? Então, o que está provado, assim, é que o nosso cérebro faz trabalhos mentais diferentes, tá? E a gente pode estar mais desenvolvido num do que no outro, ok? Então, tem uma teoria clássica aí, muito famosa, sobre as inteligências múltiplas do Gardner, né? Aliás, o autor critica um pouco e fala que esse inteligências múltiplas é muito mais um jargão para vender a ideia dele, né, do que qualquer coisa. Porque não é uma inteligência múltipla, é uma habilidade cognitiva. Inteligência é outra coisa, tá? Então, ele separa em 8 inteligências, vamos dizer assim, né? Ele fala que existe a inteligência linguística, tá? Que é quem escreve bem, né? A escrita, é quem fala bem, usa o objetivo da linguagem, né? Consegue convencer, agradar, estimular, comunicar, relatar. Então, os bons advogados, os bons políticos, né? Eles têm muito os escritores, os redatores, eles têm muito essa habilidade desenvolvida. Tem a musical, que tem a ver com a percepção de tons, timbres, ritmos, temas. Tem a reprodução, a produção, tá? Então é aquela pessoa que tem um bom ouvido, né? Que os músicos têm. Tem a lógico-matemática, que é a nossa praia aqui das ciências exatas, né? É uma sensibilidade aos símbolos, às relações, aos padrões. É o raciocínio lógico-dedutivo, a solução de problemas. Você ser muito bom nisso nada tem a ver com você ser bom em música, entendeu? A diferenciar sons. São habilidades completamente diferentes, ok? Tem a espacial, que são os arquitetos, né? Os designers e tal. É uma percepção das formas, das relações e padrões, visualização em 3D, a composição, transformação, equilíbrio, orientação, tensão. Então, por exemplo, no cálculo 3, você tem muita coisa espacial, né? Você começa a atuar no 3D, e aí tem alunos que têm dificuldade em visualizar. São pessoas que têm essa habilidade cognitiva um pouco menos desenvolvida, ok? Corporal sinestésica, a capacidade de lidar com o seu corpo, né? Um autocontrole corporal, uma coordenação motora. Então, são os bailarinos, os dançarinos, os coreógrafos, né? Os esportistas, né? Todos os atletas, eles têm essa capacidade. A interpessoal é a de compreensão das pessoas. Você entende as intenções, as motivações, os humores, o temperamento, os desejos da outra pessoa. Você tem um relacionamento eficiente, você é bom de pessoas, você dá respostas adequadas ao que a outra pessoa quer. Então, aqui tem os bons políticos, os vendedores, né, os psicólogos e por aí vai. A intrapessoal é o autoconhecimento e uso preciso. Então é você conseguir entender as suas ideias, suas habilidades, suas necessidades, seus sonhos, seus desejos, se compreender e gerenciar suas emoções e seus sentimentos. Tá? É a pessoa que tem o autocontrole, é a pessoa que tem inteligência emocional, que a gente fala, né? A gente fala que quem tem inteligência emocional é que tem uma inteligência interpessoal e intrapessoal muito desenvolvidas. E tem a inteligência naturalista, que é a sensibilidade ao meio ambiente e tal. E aí, a partir daí, começaram com 7, né? Veio essa 8ª. E aí começaram a vir outras, tipo existencialista, enfim. Mas a lógica aqui, a ideia aqui principal, não é uma inteligência, é uma habilidade cognitiva, e que são habilidades diferentes. E que não necessariamente que você desenvolveu essa, você vai desenvolver essa aqui por tabela, ok? Se a inteligência fosse algo único, alguém que é bom em matemática também seria bom em música, né? Já falei disso. Tá. E aí o princípio cognitivo 7 é que os alunos são mais parecidos do que diferentes em termos de como eles pensam e aprendem. Então o que ele sugere aos professores é: pare de perder tempo tentando adequar o seu conteúdo a diferentes tipos de alunos, não na questão do nível de ensino, mas na questão de estilo cognitivo, tá? Para com isso, porque isso te dá muito trabalho e perde tempo em como despertar a atenção e como estruturar a sua aula e fazer durante a sua aula o aluno pensar no que é importante, né? Aquilo que a gente já conversou. Que isso é muito mais efetivo do que você ficar tentando casar estilo cognitivo com o seu conteúdo, com a forma do seu conteúdo e tal. Quem está falando isso é o autor. Não sou um super expert para conseguir contestar ou não, mas a ideia é a gente se aprofundar, né? Enfim, se vocês duvidarem, duvidem dele, tá? Vamos pro último, que é bem legal. É uma das perguntas mais legais. Como eu ajudo alunos menos inteligentes? Né? Então, primeiro assim, existe inteligência?
É, e se sim, como é que o aluno que está para trás eu posso ajudar ele, né? Que até agora a gente falou de gente muito boa, que vai virar expert, trabalhou muito, fez muita coisa, né? O aluno tem muita dificuldade. E aí, onde entra a dificuldade nessa história toda? Tá? Então vamos lá, os alunos possuem níveis diferentes de inteligência? A resposta é sim, categoricamente, pela ciência, é claro isso. Algumas crianças com o mesmo conhecimento factual prévio parecem ser mais espertas que outras. Então você pega crianças lá na alfabetização e tal, bem pequenas ainda, que sabem pouca coisa, mesmo elas tendo a mesma educação no mesmo ambiente, parará, com educações muito parecidas em casa, tarará, tem crianças que pegam mais rápido do que outras os conhecimentos novos, ok? Então sim, as pessoas são diferentemente inteligentes, elas não são iguais, tá? E aí entra toda uma questão de, putz, então elas têm oportunidades diferentes e tal, de fato. Mas vamos aprofundar um pouco mais isso aí, tá? O que é inteligência, tá? Alguns falam que inteligência tem a ver com a sua com a capacidade da sua memória de trabalho. Então, se a sua memória de trabalho é maior, você consegue processar mais coisas, etc. Então, você é mais inteligente. Tem outras pessoas que falam que tem a ver com a velocidade da transmissão dos neurônios, e aí isso tem a ver com a cognição e parará. Mas a visão dominante do que é inteligência, a verdade é que não se sabe ainda, tá? Mas a visão dominante do que é inteligência é que existe um G, que é a tal da inteligência, tá? Que ela é tipo acima de tudo, assim. Tem esse G. Se é memória de trabalho, se é velocidade da transmissão, não se sabe ainda. Mas existe esse G, tá? Isso é uma visão dominante. E que abaixo desse G você tem habilidades cognitivas, como a gente já falou. Então a verbal, a lógica, a sinestésica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E elas são meio que compartimentalizadas mesmo, tá? E que embaixo dessas você tem outros trabalhos mentais. Então a verbal não é só uma coisa verbal, tem várias coisas verbais, a lógica tem várias outras coisas. Isso aqui vai se ramificando, ok? Agora, esse G, ele contribui para você ser melhor em aprender tudo, assim, tá? Então quem tem G maior vai aprender mais. É claro que se você você é um cara muito inteligente e tal, mas durante toda a sua vida você só praticou matemática muito, você nunca praticou muito música nem nada, aquela ideia lá das horas acumuladas de trabalho e conhecimento factual prévio, parará, vai fazer você parecer um cara que é muito bom lógico, entendeu? Porque aqui você desenvolveu muito mais, tá? Mas, enfim, existe uma visão dominante que existe esse G sim, tá? Agora, existem duas teorias sobre esse G, tá? Sobre a inteligência. Um é que a inteligência é genética, então você nasce com, acabou. E dois, que a inteligência é desenvolvida com a interação com o ambiente. Então você pode, de alguma forma, ficar mais inteligente com o tempo, tá? A resposta, também muito óbvio já para os cientistas, é que são os dois, tá? Ela sim é genética e sim pode ser desenvolvida com a interação com o ambiente. Agora, a grande dúvida da ciência ainda é prioritariamente qual? Então, o que determina mais sua inteligência? É a genética ou a interação com o ambiente? Ok? E aí, vamos lá. Como é que eles experimentam essas coisas, né? Eles fazem o experimento dos gêmeos. Como é que é o experimento dos gêmeos? Eles pegam gêmeos idênticos, né? Gêmeos idênticos, eles têm 100% do DNA compartilhado. E criados juntos. Então, você tem um fator genético aqui igual e um fator de ambiente igual, né? De criação, ok? Você pode ter gêmeos idênticos que são criados separadamente por pais diferentes, ou foram adotar, um foi adotado por uma família, outro por outra família, de classes sociais totalmente diferentes. Então você tem mesmo DNA, criações diferentes, tá? Você tem gêmeos não idênticos, os não idênticos são os gêmeos que compartilham 50% do DNA, ok? Criados juntos, e os não idênticos criados separadamente. Então eles ficam estudando esses 4 grupos aqui, e por muito tempo, se achou que a genética era preponderante, tá? Por quê? Porque eles viam os gêmeos idênticos criados separadamente acabando tomando caminhos diferentes no QI, lá, né, nos testes de inteligência que são feitos. E aí falavam, então o ambiente ele não influencia nada, a genética influencia muito mais. Essa ideia tem caído por terra, tá? E hoje em dia os cientistas têm acreditado que o ambiente é que dita mais. Mas se antes tinha essa coisa dos gêmeos idênticos, por que isso mudou? Por alguns motivos. Eles começaram a ver que a sua genética, né, do DNA
mesmo quando você está em ambientes diferentes, faz você optar por ambientes parecidos, tá? Por grupos de amigos parecidos, etc. E isso por gostos parecidos, e isso determina o ambiente que você escolhe. Então acaba que esse criado separadamente não diz muita coisa pro teste e tal. Então, enfim, começaram a questionar um pouco se esse teste aqui era bom ou não. E eles começaram a fazer um teste de países que ficaram melhores em IDH e a inteligência média da população cresceu. Então, países que ficam melhores em IDH, agora a raça das pessoas é diferente, então assim, são as mesmas pessoas, só o país se desenvolveu. Aí as pessoas ficaram mais inteligentes, porque não é genético, né? E aí estão concluindo que na verdade não, é que a educação é melhor e parará, então as pessoas ficaram mais inteligentes mesmo, tá? Enfim, a verdade é que ainda não tem uma super definição, uma super resposta para isso, e genética e ambiente interagem. Agora, o que é importante aqui pra gente? Tá? A gente pode melhorar a inteligência? Pode, isso está provado, tá? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente deixa um aluno que era mais fraco ficar melhor, mais forte? Tá? E aí, muito a ver com o que a gente quer fazer aqui no Responde Aí, né? Um aluno que está com dificuldade conseguir passar e mandar bem, tá? E aí, o principal, né? O primeiro e mais importante passo é convencer os alunos de que a inteligência pode ser melhorada. Ah, mas isso aqui pode parecer um pouco autoajuda demais e tal. Não, tá? Tem um motivo e uma base muito forte do porquê essa é a coisa mais importante. Convencer os alunos de que a inteligência pode ser melhorada. Tá? Por quê? Tá. Como o que você pensa sobre a sua inteligência, né, muda de fato sua inteligência. Então, se você acha que a inteligência é genética ou ela é afetada pelo ambiente, muda de fato sua inteligência. Tá? Vou explicar. Se eu acho que a inteligência é fixa, ou seja, 100% genética, e eu sou meio burro, né? Então eu sou burro e não sou capaz. Logo, não vou pegar desafios maiores. E a gente já sabe que não pegar desafios maiores, ter preguiça de pegar um desafio um pouco maior que você, vai fazer você não aprender uma coisa nova. E aí você vai ficar para trás. E quanto mais para trás você fica, mais para trás você fica. E quanto mais a pessoa quer pegar desafios novos e mais ela sabe, mais ela vai saber. Né? A gente já estudou isso aí. Agora, se eu entendo que posso melhorar minha inteligência, eu não tenho medo de errar. E pego desafios mais difíceis. Aprendo e vou ficando mais inteligente. Tá? Então, a crença do aluno, se ele pode melhorar a inteligência ou não, determina totalmente a coragem que ele tem para pegar desafios mais difíceis, que vai determinar se de fato ele vai ficar mais inteligente ou não. E isso é muito interessante. Tá? Uma outra coisa que rola, que vocês devem lembrar da época de vocês de colégio, ou até de faculdade mesmo. Se a inteligência é fixa, os alunos inteligentes não precisam trabalhar duro para alcançarem boas notas, afinal são inteligentes, certo? Como corolário, né, a volta, se você trabalha duro, você não é inteligente, porque aí você é um cara que o inteligente não precisa trabalhar duro, então se você tem que trabalhar duro, você não é inteligente. Então, eu tenho dificuldade de tirar boas notas, mas se eu estudar muito, vão achar que eu sou burro. E isso cria um círculo destrutivo. E aí vocês devem lembrar de bons alunos que falam assim, não estudei nada. Por quê? Por que ele fala não estudei nada? Porque tem uma crença generalizada na turma que quem estuda é burro. E no fundo esse aluno está querendo mostrar que ele mandou bem sem estudar muito, ou seja, ele é inteligente. Tá? E isso é uma coisa fixa dele. Né? Ele está querendo provar para todo mundo que ele é inteligente, então ele não estudou muito. E o aluno burro, ele fica meio que assim, porra, mas o outro não estudou nada e mandou bem. E pô, eu estudei pra caramba e não mandei. E aí ele começa a se sentir o quê? Burro. E aí ele começa a falar assim, não importa o quanto eu trabalhar duro, eu vou ser sempre pior e eu nunca vou conseguir mudar isso. Então não vale a pena estudar. Né? E aí essa crença, que é altamente disseminada nos colégios, nas turmas, na sociedade em geral, cria pessoas menos confiantes e pessoas que não vão ficar mais inteligentes, tá? Porque elas não pegam desafios maiores. E isso não funciona só para matemática, português e tal, mas funciona para esportes, né? Meu caso é esse. Eu não tenho confiança suficiente nos esportes, não sou muito bom em esportes, então eu parei de praticar, né? Parei de tentar fazer, porque eu vi o outro cara lá pegando a bola, mandando no ângulo e tal, e eu não conseguia nem passar a bola direito, e ficava, pô, não quero, eu sou ruim,
né? E aí eu não treinei o suficiente, não melhorei nisso aí, ok? Legal. E como é que eu faço os alunos acreditarem que podem melhorar a sua inteligência, então? Como é que eu faço os alunos verem que a inteligência não é algo fixo? Como é que eu trabalho essa crença neles? Quando eu tiver filhos, como é que eu vou fazer isso com os meus filhos? Então a resposta é: sempre elogie o trabalho duro deles e nunca diga parabéns, você é muito inteligente. Você deve ter ouvido aí isso muito na sua vida. Ah, você é muito inteligente. É horrível falar isso, porque você acredita o mérito o seu mérito, né, à sua inteligência, à sua genética e não ao seu esforço, tá? Então, se você começa a falar sempre, parabéns, você é muito inteligente, parabéns, você é muito inteligente, você vai falar, cara, meu mérito é porque eu sou inteligente. Se você começar a falar, parabéns, pô, você se dedicou pra caramba, você trabalhou duro nisso aí, parará, você vai falar, legal, trabalho duro recompensa, vou trabalhar mais duro, né? E uma outra coisa que ele dá de dica é: não seja desonesto nos elogios. Nunca diga pro aluno que ele trabalhou duro quando não trabalhou, tá? Ele saberá que você foi leviano no seu elogio e não vai confiar mais em você como mentor, tá? Então, o cara, porra, acertou 1 mais 1 lá, né? E ele estudou pouquinho e você fala assim, parabéns, você estudou muito. E o cara, puta, eu não estudei muito. Aí ele começa a se sentir mal, tá? Outra coisa é: não diga pro aluno que ele mandou bem quando não mandou. Ele vai pensar que você falou isso porque ele é meio burrinho. Então, por exemplo, o cara fez lá 1 mais 1 igual a 2. Você, parabéns, cara, avançou, parabéns. Ele vai falar, porra, até parece que isso é fantástico, entendeu? Ele vai ficar meio, porra, o cara tá falando isso, ele tá falando isso porque eu sou burro. Tá? Ele tá me elogiando. Igual quando no esporte você acerta um passe e aí o professor fala, aí, boa, aí, acertou o passe, não sei o quê. Aí você fala assim, pô, você tá passando uma coisa ridícula, né? Por que ele tá me cumprimentando por isso? É porque eu sou ruim. E aí você começa a ter uma crença de que você é ruim. Tá? Isso é bem legal, porque ele fala muito que você tem que elogiar quando o cara atinge um nível dos alunos bons. E ele tem que entender que ele tá atrás, e ele tem que entender que ele tem que se esforçar o dobro para chegar lá. E quando ele chegar lá, ele vai ser recompensado pelo trabalho duro dele, tá? Você ficar elogiando ele por um trabalho, por um mérito não tão bom, vai fazer ele achar cada vez mais que ele é burro, tá? Uma outra coisa que acontece muito é que alunos menos inteligentes possuem menos tempo para aprenderem outras habilidades, tá? Então, quando você passa ali da 4ª série para 5ª, né, para o 6º ano e tal, você, além de ter que fazer o dever de casa, você tem que fazer um trabalho, você tem que trabalhar em equipe, você tem que gerenciar teu tempo e parará. A verdade é que os alunos que estão para trás, que falta conhecimento factual para eles, que eles já têm dificuldade no conteúdo, eles não têm tempo de aprender outras habilidades como gerenciamento de tempo, autodisciplina, planejamento, pesquisa, trabalho em equipe, etc. Tá? Os alunos bons que já têm domínio do conteúdo começam a desenvolver essas habilidades. Isso faz os alunos bons ficarem cada vez melhores. E o que ele fala é que o professor ele tem que ser fundamental nesse processo. Quando ele começar a dar esses trabalhos que exigem outras habilidades além do conteúdo em si, ele tem que acompanhar os maus alunos e ajudar eles a adquirir essas habilidades também. Tá? O acompanhamento é fundamental aqui. Por isso que no Responde Aí a gente quer muito, a gente acha que os alunos têm muito problema de gerenciamento de tempo. Tá? E esse é boa parte do porquê os alunos vão mal nas provas. Então a gente sonha muito em fazer uma plataforma que vai atacar esse problema. Ok? Outra coisa é: mostre confiança neles. Tá? Dando trabalhos mais fáceis, eles se sentem piores. Eles sentem que você está dando um trabalho fácil porque você não confia neles. Eles devem trabalhar mais duros que os demais, tá? E aí tem um experimento científico que fizeram de pesquisadores de Stanford, muito interessante, tá? O que eles fizeram? Os pesquisadores foram numa escola, eles estudaram todos os alunos, fizeram testes comportamentais, testes de lógica, testes de QI, vários testes. E eles classificaram os alunos entre alunos com alto potencial para alunos com baixo potencial, tá? Eles separaram em 2. E aí eles falaram para os pais dos alunos se os alunos eram alto potencial ou baixo. Eles falaram para os professores, e eles falaram para os diretores, eles falaram para os inspetores. Então todo mundo sabia, menos os alunos, se eles eram da categoria alto potencial ou baixo potencial. Tá? Depois de um tempo, 20 anos depois, 30 anos depois, eles foram com alguma métrica que eles usam ali para avaliar se a pessoa é bem sucedida ou não.
eles viram que de fato os alunos com alto potencial estavam muito mais bem-sucedidos do que os com baixo potencial. Ok? Qual é o legal dessa história? O legal dessa história é que eles escolheram randomicamente. Então foi aleatório. Eles não fizeram teste nenhum, foi tudo uma farsa, tá? E aí eles falaram, você é alto potencial, você é baixo potencial, parará. Os alunos eram bem pequenos. Ué, mas se foi aleatório, por que de fato os com alto potencial estão mais bem sucedidos do que os com baixo potencial? E aí por um motivo simples, que é a confiança. Tá? Quando o aluno é visto como alto potencial e erra, o professor, o pai, o inspetor, o diretor, fala, não, calma, você errou, mas você consegue. Vamos lá, deixa eu te explicar, vem cá comigo, não sei o que. Tá? E aí o aluno tem uma tutoria e ele melhora. Quando o aluno é visto como um aluno de baixo potencial, quando ele erra, as pessoas falam, ele, enfim, não tem muito jeito não. Tá? Então, o primeiro passo para o aluno adquirir confiança é ele receber confiança de alguém. Tá? E a confiança, ela tem um papel fundamental nesse processo. Tá? Para o aluno ter coragem de pegar desafios maiores. Se você dá confiança, eles irão ficar confiantes para ultrapassar os obstáculos. E aí, ultrapassando os obstáculos, eles aprendem mais e vão ficando mais inteligentes. Ok? Então, o princípio cognitivo 8 diz que os alunos possuem níveis diferentes de inteligência, mas a inteligência pode ser modificada através de trabalho duro, consistente. Ok? Isso é bem legal, porque isso dá esperança pra gente, né? Não é uma coisa determinística, é uma coisa que a gente pode melhorar. Né? É só estudar e tal, que vai dar tudo certo. Ok? Vamos pro último capítulo agora, que nem tem uma apresentação dessa parte, só quero fazer alguns comentários. Porque ele, no último capítulo, ele faz um capítulo todo voltado para os professores. E ele fala que ensinar, como qualquer outra habilidade cognitiva complexa, tem que ser praticada para melhorar. Tá? Aqui ele fala muito de prática deliberada. Prática deliberada é quando você está praticando com o objetivo de melhorar, e não praticando por praticar. E como é que você faz para praticar com o objetivo de melhorar? É tendo feedback. Tá? Então ele fala, por exemplo, para os professores se juntarem em duplas e um assistir a aula do outro e depois um dá feedback para o outro. Então, o melhor jeito de melhorar em qualquer coisa é ter feedback de alguém que entende da coisa. Se você não tem feedback, você não sabe se você está melhorando ou não. Então, estou lá treinando violão. E aí? Estou melhorando ou não estou? Se eu não tenho ninguém para me acompanhar, posso ser autodidata, mas vai demorar muito mais. Tá? Então, você ter um feedback é uma coisa muito importante. Aqui no Responde é a mesma coisa. A gente acredita que você é expert, ainda não está 100% pronto. Você tem um potencial, mas não está 100% pronto. E você vai melhorar ganhando feedback. Então você vai tentar ensinar, você vai mostrar isso para o coordenador vai te dar feedback, aí você vai falar a verdade. Então a humildade, né, para entender que a gente ainda não sabe tudo, né, o não humilde é o cara que para de aprender. Né? Então a humildade é o único jeito da gente nunca deixar de aprender e ficar cada vez melhor. E humildade tem a ver com você conseguir expor o seu trabalho para uma outra pessoa que saiba um pouco mais e essa pessoa dá feedback para você falar. E aí você ouvir aquele feedback e falar, da próxima vez vou tentar fazer diferente. Ok? 3 conclusões finais. A primeira é, qualquer autor tem que escrever com a seguinte premissa: o que o leitor realmente quer é jogar o livro pro alto e ver TV. Isso é total verdade. Então, o tempo todo, quando você estiver escrevendo seu conteúdo, você não pode cair na falácia de falar assim, caraca, esse conteúdo tá muito legal aqui, pô, supimpa, o aluno tá se amarrando, eu posso escrever de qualquer jeito que é muito legal. Não, você acha legal. Às vezes o aluno não acha, tá? E o que ele quer é ir ver TV. Então, o tempo todo, você tem que estar prestando atenção em persuadir ele, em chamar a atenção, em garantir que tá interessante. Você não pode ficar escrevendo demais, não pode ficar uma coisa meio boring, tá? Entediante, tem que ficar uma coisa super viva, que chama a atenção do aluno. Segundo, ensinar é a arte da persuasão. Tá? A maior parte de ensinar é antecipar as reações dos alunos. Então é você ensinar uma coisa e falar assim, nesse momento o aluno deve estar pensando, caraca, que difícil. E aí você antecipa e fala, calma, eu sei que você está achando difícil, mas deixa eu reexplicar. A gente usa muito esses artifícios no Responde aí para dar uma certa segurança, confiança e mostrar que a gente está entendendo ele, para criar uma empatia. Né?
Então o tempo todo você tem que persuadir o aluno a ele gostar da matéria, a ele continuar lendo. Tá? E a última conclusão é, se o seu método atinge somente os alunos atentos, então você tem que inventar novos métodos ou se considerar um fracasso. Então, tem muito uma coisa de assim, de professor falar, esses alunos são, tudo vagabundo, eles não prestam atenção, não. Para de colocar a culpa nos outros. Seja protagonista. Se o aluno não gostou da sua aula, da sua explicação, você tem que olhar para você e pensar como pode fazer melhor. Ok? Né? E é isso que a gente está fazendo. Né? A gente está... Desculpa. É isso que a gente está fazendo. A gente está criando um método que puxa esses alunos, que é 100% focado no aluno, que faz o aluno se amarrar em estudar. É isso que a gente quer fazer. Tá? E se o aluno não estiver se amarrando, a gente não vai falar, porque o aluno é isso e aquilo. A gente vai falar, putz, como é que a gente pode melhorar? Então a gente tem que estar sempre com essa cabeça de melhoria contínua. Tá? Vamos que vamos. Tô bem feliz aí de estar falando com você mesmo à distância. Mas saiba que se você entrou aqui, você passou por um crivo bem difícil e eu tô bem feliz de tê-lo no nosso time e acredito que você vai conseguir impactar muito a educação do Brasil e ser dono como a gente aí desse sonho, né? Esse sonho agora é seu também e eu espero que você tenha muito sucesso em ajudar o máximo de alunos que você puder, milhares de alunos pelo Brasil. Tá bom? Acabou aqui o Aprendendo a Aprender. O próximo passo é falar sobre a nossa metodologia, tá? É uma parte agora um pouco mais prática, ok? A gente se vê então aí na parte 4. Valeu, abraço, tchau, tchau.